É, Bom dia, boa tarde, boa noite aos midotados aí. Fica aqui mais uma aula, né, através do Tiago, da pergunta que ele fez. Vai trazendo, né, consciências para a gente acerca da nossa é, vontade de entender e aprender as coisas que não foram ensinadas para a gente, com o propósito de nos deixar ignorantes, né? Mas nós sempre tivemos algumas perguntas interiores, dos quais muita gente nunca conseguiu respondê-las, né? Essas pessoas tiveram, mas muita gente teve e tem, e ninguém nunca conseguiu responder, né? E assim, eu tento responder segundo aquilo que eu aprendi, tá? Eu sou bem claro nessa questão, porque o conhecimento aqui transmitido não é meu, ele é repassado. Então, tudo que eu aprendi e tenho aprendido, eu vou repassando segundo a vontade que as pessoas têm de saber. E a cada pergunta que ela faz acerca de uma dúvida que ela tem, é uma porta que se abre da consciência da pessoa para que ela possa adentrar mais profundamente nos patamares ou nos lugares de conhecimento que ela adquiriu com o tempo, mas que ficou alguma lacuna sem resposta. E essa resposta é a ligação para ela entender, às vezes, as coisas que ela precisava. Então, o conhecimento é dela. Precisa ser devolvido para ela, coisa que os pleiadianos proibiram de fazer e lutaram de todas as formas para que isso não chegasse à humanidade. Só que agora não, nós não estamos nem aí para eles. Passamos por cima deles como um trator, como um rolo compressor. Foda-se o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, não me interessa. Me interessa é quem está interessado em saber e quer se aprofundar no conhecimento. Beleza? Então tá. Bom, quando você falou aqui, a primeira coisa aqui que você coloca aí, que você viu depois daquela entrada, né, através do ritual que você fez, aquela entrada mental, você adentrou a um lugar que você viu hieroglifos egípcios. Indica que você já teve conhecimento deles. É como um filme mesmo, porque nós estamos dentro de um filme passado. Para você entender, assim, porque a gente tem que dar alguma coisa que a pessoa possa compreender, mas fica um pouco difícil de acreditar. Acreditar já ela tem que saber, ela não pode acreditar não. Ela tem que saber que isso é verdade. Para saber, ela tem que adentrar a esse mundo espiritual e ver. Porque saber é ver e ver é sentir, tá? Então eu só falo como um exemplo para que a pessoa possa entender como seria, beleza? Imagine você filmando, fazendo uma filmagem. Você não vou colocar você. Imagine alguém aí. Não vou ligar você a isso não. Vou colocar isso abertamente para qualquer um que fez ou faz algo assim. Uma pessoa filmando a família, tem uma câmera boa e está filmando a família, os momentos bons, faz aquela filmagem, gosta de filmar porque ao invés de fotografar, gosta de filmar. Fotografar também é uma forma de é, congelar um pedaço do tempo para que de repente ele possa voltar lá. Mas isso aí, gente, isso é coisa que não é simples de fazer e só quem tem autorização para tal. Tá? Mas usa as fotos. Por isso é que os mais religiosos, que mexem com cabala de verdade, eles proíbem alguém de ter uma imagem, porque seria de idolatria, né, aquela imagem. Mas a imagem é um portal daquilo que está lá naquele momento, adentrar ao seu mundo presente. Olha, não vamos entrar nesse detalhe não, porque isso complica um pouco aí. Vamos ficar nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, nesse paralelo aqui, para vocês entenderem. Vamos lá. Imagine filmando ali. Em vez de fotografar, ele fez muitas filmagens. Fez muitas filmagens da família. Aí, esse que seria o que estava filmando, perde aqueles que estavam sendo filmados da família. Morreram, separaram. Mas no vídeo que ele filmou, elas estão vivas. Naquele momento gravado, que ficou registrado, elas estão existentes, mas é um tempo passado que não se consegue facilmente voltar nele, certo? É um tempo que está vivo, registrado num pedaço do tempo,
gravado, o qual você pode ver, mas não pode voltar. Ou seja, é um tempo fixo passado, ao qual essas almas estão vivas naquele presente momento. Se, presta atenção, se houvesse um meio de adentrar no filme, naquele momento ali, ao qual elas estão vivas, você conseguisse entrar ali e avisasse a elas ali antes de acontecer, porque ali é um tempo anterior ao acontecimento, voltasse ali e conseguisse avisá-las do que iria acontecer, eu tenho certeza que muita gente que ama os seus familiares, aqueles que perderam, faria isso, voltaria. Por exemplo, a minha esposa tem a vontade de voltar no tempo, em um momento ao qual ela ajudaria a sua tia que foi assassinada. Ela sabe como é que foi o assassinato, claro, né? E ela gostaria de voltar naquele tempo antes, um pouco antes daquilo, e ajudá-la a ir para um outro lugar e viver, e encontrar, voltar ao tempo presente e encontrar ela no tempo presente, porque ela não foi eliminada no passado. Isso é possível, cara? Você acredita nisso? Eles me ensinaram que isso é possível. Eu só não sei como fazer, mas eles sabem. Eles sabem. Eles viajam no tempo. Isso aqui nada mais é do que um filme registrado, guardado numa consciência que eles têm. Tá? É um negócio complicado para a nossa humanidade pequena saber, sabe? É complicado. A nossa humanidade é muito ignorante, é muito altiva. Ela é difícil entender coisas assim, até porque ela não tem muita vontade. O que nós temos aqui hoje são vendidos mercenários que detestam saber da verdade, ou que nós saibamos da verdade, e acessemos ela porque ele que está ganhando com o mercenário que ele é, né, o salafrário que ele é, ele não estaria mais no futuro com a gente. Nós iríamos resolver o passado e ao invés de nos tirarem, eles sairiam, porque eles nos tiraram para ficar no nosso lugar. Só que agora nós estamos aqui, num passado há 10 anos da destruição em massa da nossa humanidade. E estamos aqui para parar, e já não vai mais acontecer, porque a promessa dos draconianos, para mim, espero que ele faça a mesma promessa para você, mas para mim é que nós vamos casar em 2030, ao invés de casar com eles, né? Fazer uma aliança eterna com eles, do qual nós não vamos mais, nunca mais sermos destruídos, porque eles governarão a nossa terra para sempre com amor e justiça e lealdade. Não são mercenários, como os desgraçados que estão aí fortalecendo e financiando a religião. Então, o que está passando, o que passou para você, é só a legenda de um filme que você já viveu. Você já teve conhecimento dessas coisas, eles só estão dizendo para você que esse é um filme que você tem na consciência passada. E ele pode ser muito bem aberto para você. Você pode muito bem voltar lá e saber de tudo o que soube. Mas para quê? A pergunta é por que eles te dariam um passado para você fazer o quê? Por exemplo, a minha esposa gostaria de voltar ao passado por amor a alguém que ela amou muito e sentiu muito a perda. Então, nada mais justo do que trazer um amor de volta. Mas primeiro teria que ensinar para ela qual foi a ignorância dela morrer. Deu para entender? Por que ela morreu? Quem viveu sabe, entendeu. Ela, por exemplo, entendeu, porque eu mostrei para ela qual foi o problema da tia dela ter morrido. Porque quando ela me contou isso, eu já estava aprendendo. Então, transmiti para ela, ela falou, olha, eu voltaria e assumiria a consciência dela a partir dali de ensiná-la a não mais morrer, porque foi a religião que matou ela. Ela não ouvia ninguém, a não ser o falso deusinho dela. Então ela pagou o preço da vida. Foi arrogante o suficiente para pagar para ver, e viu. Só que agora não pode voltar mais para a nossa matéria, porque a alma dela foi separada daqui. Ela está separada em duas partes, a razão e a emoção. A emoção ficou no passado, registrada, guardada como um filme, e a razão continuou seguindo em frente, mas já pegando um outro corpo presente, já sem lembrar do passado. Então, uma parte dela está aqui no futuro.
Só que ela quer aquela parte que ficou deixada no passado. Deu para entender? É um pouco complicado, sabe, gente? Mas para mim, hoje é muito simples entender isso. Para mim, né? E eu falo como se vocês todos entendessem. Mas vamos lá. A segunda coisa que você pergunta é que se possui alguma informação sobre a Lua. Sim, a Lua é um satélite natural daqui, como outros planetas. Tem mais luas. Tem um que tem 27 luas, se eu não estou enganado. As luas são satélites naturais, pertencentes ao lugar que ela orbita, tá certo? Ela não é artificial, não. Artificial foi o que eles fizeram de ligação com ela. Eu vou tentar explicar uma coisa que é um pouquinho difícil. Eu nunca falei disso para ninguém, porque eu estava preso nesse local artificial. Foi difícil para mim sair, mas saí. Porque eu tinha que sair com vida. Eu até saí sozinho. Minha família ficou presa lá. Ela morreu no passado. Porque eles tentaram e estão tentando isso há muito tempo. Voltar ao passado e tentar de novo. Fala com ele de novo. Vai lá, vamos tentar de novo. Vai lá. E aí vai voltando numa parte do tempo do filme guardado e armazenado para lá poder nos orientar para que a gente possa continuar a nossa vida e não perder ela pela ignorância. Beleza? Então, esse é o trabalho alienígena feito conosco. Nos trazer consciência da eternidade. Bom, a Lua é um satélite artificial da Terra. Ela foi criada pelo nosso Altíssimo, né, o nosso Criador, o Altíssimo, que manteve todos esses 12 planetas mais os seus satélites em órbita, em volta dele, circulando. Um em órbita do que ele criou, que são os 12 planetas, que são as luas, que circulam em volta deles, e ele circulando em volta da própria Terra, do próprio Sol, perdão. A Terra e os outros demais circulando em volta do Sol. Então o Sol é o astro maior, é onde está o nosso Altíssimo, o nosso Criador eterno. Tá? Todo mundo já aqui dos midotados já sabe quem é. Leviatã é o nome dele. É o nome mais poderoso e inefável que existe entre os aliens. Ninguém se atreve a falar o nome dele de forma injusta ou de forma arrogante. Alguns eu acredito, nunca testei, mas quero testar. Alguns eu acredito que nem falar não fala, ele vai sumir e correr da sua frente se você falar o nome dele. Bom, isso eu também quero testar, tá? Se você puder testar, também testa aí. Depois você me conta. Beleza. Isso que eu vou contar para vocês agora. Nunca eu falei para ninguém. Vou falar agora porque eu saí de lá. Mas eu e a minha esposa e os meus filhos, no passado, tá? No passado, num outro looping, porque esse agora nós estamos seguindo o looping, não ficou aquele loop, aquele círculo. Agora nós continuamos em frente, agora se tornou uma linha reta, estamos indo embora. Mas era um loop, era um círculo que terminava em um ponto e voltava a ser dali de novo. Então, de novo e de novo, para tentar ver se ele conseguia seguir em frente, não ficava preso num passado. Deu para entender? Ele ficava numa linha reta para o futuro. E o que aconteceu no passado com a gente? Nós morremos numa prisão chamada Prisão da Lua. Você falou de Lua aí, você tocou nesse assunto. Eu nunca tinha falado com ninguém, tá? Mas eles tinham me avisado isso e eu fiquei só para mim e a minha esposa também ficou sabendo que nós estávamos ali para vencer a morte que foi nos dada naquele local. Ela pereceu lá. Primeiro, os meus 2 filhos morreram lá e depois ela morreu lá. Na prisão da Lua, cara. Prisão da Lua, que indica prisão pleiadiana. Os brancos, a Lua não é branca, não reflete o Sol, mas não é diretamente o Sol, mas só um reflexo dele. Os vampiros não gostam da Lua, não saem na noite. Pois é, lá essa prisão da Lua é ligada diretamente aos vampiros, cara. Eu estava lá onde eles governavam. A prisão da Lua é a Europa, cara. Não é brinquedo, não. Eu nunca tinha falado disso para ninguém, porque eu ainda estava preso.
Eu não tinha vencido. Como é que você vai falar de uma vitória se você ainda continua dentro do que seria perder? Eu ainda não tinha vencido a morte. Quer dizer, quando eu venci, eu tive direito de sair de lá. Não foi fácil, eu tive que atravessar a França. Não pude comprar uma passagem da onde eu estava, tive que atravessar a França. Depois atravessei a Espanha. Depois fui para Portugal, para de Portugal conseguir uma passagem para voltar para o meu país. Mas aí eu já voltei com todo mundo da minha família vivo. Mas foram na minha casa, tentaram matar mesmo, entidades da morte. Isso não foi brinquedo, não. Isso não foi brinquedo, não. De tal maneira que queriam matar meu filho. Daquela maneira que muitos aí contaram que tem essa experiência de enforcamento, de enforcar. Meu filho vivia com problema respiratório, cara. E a gente achava no início que era problema asmático. E não era, não. Era uma entidade sufocando ele. Aí, não teve um dia que minha esposa que dormia com meu filho, né? Para poder ajudá-lo nesses momentos que ele acordava de noite, assim e tal. Minha filha também, a mesma coisa. Aí, o que eu fiz? Nesse dia, eu falei com ela, não, você deita aqui que eu vou deitar aqui com ele. Deita lá onde eu estava e eu fui dormir com ele. Eu falei, não, dessa noite eu cuido dele. Nessa noite, essa entidade veio. E ela saía do armário. Não sei se acontece com vocês aí, mas ela sai do armário, dos armários que você tem, guarda-roupa, armários que você tem de sala, tudo que tem uma porta aí e tal. É um portal, uma porta. É tipo o Nárnia, sabe aquele Nárnia, aqueles filmes de Nárnia? Pois é. Aí, nesse dia, ela bateu, deu umas porradas lá no armário, querendo sair. Eu falei, sai aí, vem cá, ué. Tô doido pra te pegar, ué. Vem cá. E eu já tinha todo esse conhecimento, né? Eu já estava ciente de que eu tinha que fazer. Então eu falei, eu vou fazer. Se experimenta, que aí eu vou testar, ué. Eu preciso testar, ué. Como é que você vai saber se alguma coisa funciona se você não testa? Aí, o que acontece? Eu deitei do lado dele lá. Falei, não, dessa hoje eu vou cuidar dele. Aí eu percebi que eu estava assim do lado do sofá. Aí ela queria sair do lado do sofá para subir em cima dele. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Deitado na cama, ela vem rastejando e sobe em cima da pessoa e tal. Ela queria sair de trás do sofá para vir pular para cima dele. Eu falei com ela, aí eu botei o dedo, sabe quando você põe o dedo assim, que manda o dedo para alguém, que faz aquele dedo do meio? Eu botei o dedo assim para trás do sofá assim e falei aqui para você, ó. Aparece aqui, ó. Eu vou agarrar no seu cabelo, sua desgraçada, porque ela tem um cabelo grande, né? Parece que não corta cabelo. Falei, aparece aqui, eu vou agarrar pelo seu cabelo, sua filha da puta, você vai ficar aqui comigo. Aí eu quero ver você sair daqui, sua desgraçada. Aparece aqui, sua filha da puta. Aí comecei a falar com ela ali. Quem disse que ela veio? Quem disse que ela tentou fazer alguma coisa mais com meu filho? Eu falei com ela, eu falei, olha, a hora que você aparecer uma vez aqui, eu te pego. Eu não te largo não, filho. Não te largo, você vai ficar aqui comigo agora. Aparece aí para mim, para você ver. Mas aí, voltando aqui ao assunto, eu estava numa prisão da Lua. O que eles fizeram? Ligações de mundos, que seriam planetas, né? Que estariam ligados a partes do nosso planeta aqui. Aí eu fui entendendo. Aí foi quando eles me mostraram que a Lua tinha uma prisão ligada diretamente à Terra. Aonde seria? Onde eu estava? A Europa. Falei, caralho, eu estou numa prisão da Lua, então como é que eu saio disso aqui? Perguntei para eles, né? Como é que eu saio dessa merda aqui então? Ele falou, você tem que sair, não sozinho, porque sozinho também não vai adiantar. Você tem que sair com todo mundo que te pertence, que é a sua família. Eu falei, então daqui eu não saio. Eles não me tiram daqui mais não. Também não encosta na minha família não. Eu quero ver se vai encostar. Eu quero ver o filho da puta que vai vir aqui me encostar. Foram lá em casa e tentaram várias vezes. Eu tô brincando, não estou brincando com vocês, estou falando sério. Eu tenho experiência para contar e minha esposa estava presente, porque eu fazia questão de muitas vezes de chamar ela para ver. E ela via muitas vezes e me chamava para ver também. Então um compartilhava com o outro para não deixar só um ficar sabendo. Então a gente sempre compartilhou tudo o que a gente viu e o que a gente sabe, é a gente que sabe. Eu e ela um dia queremos contar tudo para vocês. Assim, sabe? Reunir a turma, a família e quem sabe num belo lugar, numa fazenda. A gente tem mostraram já pra gente algumas coisas que eu gostaria que acontecesse.
E vocês estavam lá, e a gente estava compartilhando isso. Foi muito bonito as coisas que eu já vi, sabe? Por isso é que eu não baixei de jeito nenhum para nenhum deles. Não baixei, não baixo, nem porque eu vi, cara. Quando você vê uma coisa, você fica firmado naquilo que você viu. Eu vi o futuro para mim, para minha família, deu para entender? E muitos outros que estavam lá comigo. Muitos eu não vi quem era, mas alguns eu sei quem era, porque eu vi claramente quem era. Estava lá. Então, isso me fez o quê? Me fez fortalecer na esperança que eles não iriam me pegar e não iriam vencer. Deu para entender? E que eu só precisava continuar sendo justo. Não santo, mas justo. Então, santidade é uma coisa que não entra na minha vida nem da minha esposa mais. Nós temos mais coisas para fazer do que você imagina e só podemos fazer com quem tiver condição para fazer. Bom, então, como a gente ficou sabendo, eu expliquei para ela que nós estávamos numa prisão da lua, a gente quis sair de lá, sabe? E aí tivemos que esperar umas coisas acontecerem, uma hora a gente vai contar tudo isso. Tivemos que esperar, foi uma angústia, assim, para vencer a nossa morte naquele lugar. Para poder continuar, entendeu? Porque a gente parou ali, nesse looping, porque onde você morre é o lugar da sua perca, você perdeu a consciência ali. Então, como você perdeu a consciência ali, eles têm que voltar a trabalhar com você para você poder vencer a sua morte e continuar. Isso não tem mistério. Não tem mistério. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode mais morrer. Só isso. Aonde você estiver, qual prisão que você esteja, você não pode mais morrer. Você tem que vencer a sua morte nesse lugar e continuar e seguir em frente para um outro lugar, quem sabe, que é o lugar da sua saída inicial. Né? Aquele início, você saiu e se perdeu, morreu no meio do caminho e agora quer voltar para casa. Isso foi o que eu aprendi e que eu quero fazer. Eu quero voltar para minha casa. Mesmo que eu ainda esteja aqui no Brasil, eu ainda vou para outro lugar além daqui, tá? Mas aqui é uma passagem para lá. Então eu tenho que passar aqui e resolver umas coisas com vocês. Resolver o oitavo mundo, né? A oitava consciência, que está ligada ao Brasil, que está ligada a Ratanabá, e depois de continuar com a turma da família para outro lugar. Que é voltar para casa realmente da onde nós saímos, da onde a nossa alma saiu, sabe? Bom, e aí o que acontece? Aí com isso, dessa localização de ligação que eles fizeram dos planetas com partes da Terra, me mostraram também o Brasil. O Brasil tem 26 estados. Estados, pode ser. Aí, estado você poderia dizer assim, físico, espiritual, mas também um estado material que seria um local, né? Aquele estado daquele local. Bom, mas só que vamos trocar isso aqui para ver se vocês conseguem entender. São 26 estados sentimentais. Olha só que doido. 26. 26. Soma 2 mais 6. 6 lados, porque nós somos fechados por 6 lados. Frente, trás, direita, esquerda, cima e baixo. Você não tem para onde correr, aqui é uma prisão. 6 lados, mas com 2 entidades à frente, que seriam Lilith e Samael, a consciência inicial da criação da humanidade. Os 2 primeiros que geraram todo o resto, que tem o poder de transformar isso aqui e a humanidade. Então, 26, 2 mais 6, dá quanto? 8. Os 8 mundos, porque eram 7 além só, agora vai ser 8 além. Agora não é mais 7 além, é 8 além, porque Brasil vai ser um além em particular, onde os midotados vão trabalhar, vão aprender e vão reensinar todos os outros 7 além. Então, daqui vão sair poderes humanos, para retirar da prisão de 7 além, que é da morte, todas as almas que lá aprisionadas ficaram. Então, são 26 estrelas abaixo da bandeira do Brasil, lá no centro, do azul, tá? São 26 abaixo e uma somente acima. Ou então, seriam 27, mas separado por ordem e progresso. Uma acima separa as 26 abaixo pela palavrinha chamada ordem e progresso escrita no branco. O branco é a cor israelita. Sabia disso? É a cor israelita. É o branco e azul.
Pois é, gente, é muita ligação que vocês precisam ter para entender. Não é à toa que Brasil, na verdade, é ferro, significa ferro. Ferro, aqui daqui vai vir a consciência de Samael e Lilith, que é um governo só no mundo todo. São 27, aí se você botar 27, porque acrescenta uma, né, acima, quanto que dá? 9. 9 é Belial, é o número do Belial, sabia? Leviatã, o número de Leviatã é 9. E 9, em hebraico, você também conheceria como a palavra Emet. Emet é verdade, em hebraico. Se você tirar o Aleph, que faria a palavra Emet, você tira o Aleph, que seria o E, representando o E. Você tira o Aleph da palavra Emet, fica só Met. Claro que você mete o pau no cu deles. Mas, em hebraico, Met quer dizer mentira. Deu para entender? Então, mete o pau no cu da mentira. Aí, o que eles fizeram? Tiraram o Aleph, tiraram o início, o inicial, a letra inicial, a primeira letra, que seria o A. Tiraram o Aleph, ficou só mentira, porque verdade é escrita com Emet. É só acrescentar a letra Aleph, a palavra Met, fica Emet, verdade. Então, a verdade, ela pertence ao 9. E somando as letras da palavra Emet, dá 9. E tirando o Aleph da palavra Emet, fica Met e fica o valor 8. É justamente as estrelas que compõem a bandeira do Brasil. 27 estados, só que um separado. Esse um separado é esse casal que tem que voltar para Ratanabá e acionar, cara, é um acionamento daquela cidade. Aí, olha, as entidades serão soltas no mundo inteiro e elas consertarão e trarão de novo a vida para todos nós. Não é interessante? Mas é um desafio para mim, porque eu ainda não consegui, eu ainda não me permiti fazer tudo o que eu sei que eu tenho que fazer, porque eu precisaria da condição e permissão deles, porque eles precisam me dar condição. Porque se eu tentar fazer por minha própria livre vontade, seria livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio, então eu estaria fazendo a força contra a vontade e permissão deles. Aí o que vai acontecer comigo? Vou me ferrar. Vou me ferrar como me ferrei em todas as vezes que eu tentei fazer por minha conta, mesmo sabendo, sabe? Mesmo sabendo. Uma historinha só para a gente entender isso que eu estou falando, é porque eu tenho que relacionar as coisas para as pessoas entenderem, sabe? Então eles me dão as relações que eles possam entender. Aquela de Jacó. Jacó foi eleito para receber a bênção de seu pai, que é Esav. Ai, caramba, o pai Esaú é o irmão dele, né? Jacó, de Isaac. Itzhak, o nome dele. Itzhak era o pai de Jacó e Esaú, que eram gêmeos, né? Alma gêmea. Só que um oposto do outro. Um misericordioso, outro assassino. Então, um se transforma em Israel e outro se transforma em Amaleque, o opositor de Israel. Israel, tá? Não estou falando judeu, não. Israel. Judeu é uma outra coisa, é uma outra entidade. Então, foi realmente escolhido para Jacó receber a bênção. Mas o que ele fez? Ele pegou ela por conta própria, por causa da mãe. A mãe achou que o pai não sabia o que estava fazendo. Olha só a doideira, viu, gente? Tem que aprender, gente. A gente tem que aprender com essas coisas. A mãe achou que o pai não sabia o que estava fazendo e pensou que ele daria a bênção para o filho mais velho, que teria nascido primeiro, que seria Esaú. Então, ela pegou e manipulou para ver se ele pegava a bênção, e aí o pai não podia dar 2 vezes, né? Porque não existe isso. É uma vez só. Não existe 2 vezes. O que foi dado, foi dado, não pode ser mudado. Então, ela fez essa usurpação, ela enganou
sendo que não precisava, porque ele já tinha sido reconhecido e ele daria para ele. Olha só que besteira. Então, sabendo disso, tudo isso eles me ensinaram. Sabendo disso, eu não tenho por que sair para pegar uma coisa que já foi prometida que seria dada. O que eu preciso fazer? Confiar, porque isso virá. Vem do Altíssimo, cara. O Altíssimo não erra, velho. Ele não erra, ele não perde, ele não perde. Como é que vai perder, cara? Ele é o Altíssimo, ele tem controle de todas as consciências de uma vez só. Isso é besteira, cara. Isso é idiotice. Alguém achar aqui que é melhor ou maior que ele. Vai tomar no rabo. Com certeza vai. Sem problema, porque a morte pega pelas costas. É justamente aonde a pessoa jamais pensou que ela viria, é ali que ela vem. Então, sabendo disso, eu só espero e só aguardo. Deu para entender? Essa é a informação que eu tenho da Lua para vocês. Tem ligações de lá, dos satélites, dos planetas com a Terra. Fizeram ligações dos quais aqueles que estão lá nesse lugar manipulam e prendem as almas para alimentação naquele local. Deu para entender? Pertence a alguém ali, algum ser alienígena naquele local. E ele ficou com a responsabilidade e ninguém pode invadir aquele local. Você criaria uma guerra mundial. Então fizeram ligações entre mundos, planetas, que agora estão querendo quebrar, tipo a Rússia querendo quebrar as suas ligações com a Europa. Por isso que está criando uma guerra. E outros querendo tomar lugares que não lhes pertencem. Por exemplo, o Brasil. A China é doida para tomar o Brasil, porque a Dilma fez um pacto. Caso aconteça dentro do nosso país uma guerra interna, né, uma rebelião interna, uma guerra interna, a China teria o direito dado por um governante do Brasil, que não deveria ter governado, mas tudo bem, governou, e entregou de papel passado esse direito. Olha para você ver. Não é estúpido? É estúpido pra caralho. Mas tudo isso é um plano. Eu entendi. O Altíssimo tem sobre todas as coisas o controle. Então, por que eu iria ter medo? O problema é você não estar com ele, estar com o falso Deus que disse que te salvaria. E aí é uma desgraça. Aí é realmente uma desgraça. Olha, tem 3 falsos deuses aí que estabeleceram 3 grandes religiões mundiais e que deitam e enrolam nas costas dos humanos ignorantes. Você vê como é que é o nível daqui. Complicado, cara. Então, olha, fica aqui essa informação para vocês poderem aprender e crescer, evoluir e fazer alguma coisa que seja capaz, permitido a fazer, beleza? Então essa é a informação que eu tinha para vocês sobre essa questão da Lua. Vampiros, aqui nesse mundo aqui, cara, é cheio de vampiro. Você não sabe, não faz nem ideia. Mas eles só precisam assumir os seus corpinhos humanitos que foram dados a eles para eles poderem mostrar o seu podercito. Pois é. Então tá, galera. Fica aí essa informação.